Oi pessoal, eu sou a Emily Fernanda e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu me converti. Como a minha vida mudou em apenas 3 meses. Bom, e se você quer saber, continua assistindo o vídeo. Gostaria de dar alguns recados. Primeiro, eu não vou falar sobre o meu relacionamento. Segundo, eu não vou falar o motivo do término do relacionamento. E terceiro, eu não vou falar do meu ex. Então, se você esperava ouvir algo sobre isso, eu sinto muito. Bom, vamos lá. Eu sempre fui evangélica. Desde pequena eu ia na igreja com a minha avó. E eu sempre fui conhecedora da palavra. Porém, com os acontecimentos da vida eu acabei me afastando. Quem me acompanha desde o começo do canal sabe que eu fui casada durante 4 anos e meio. E nesse tempo eu me afastei bastante da igreja. Eu ia uma vez ou outra, nunca deixei de ter fé, nunca deixei de confiar em Deus, acreditar, enfim. Mas eu não era praticante, né? Tipo, eu não frequentava culto. Pra ser sincera, eu não me sentia à vontade nas igrejas. Eu chegava nos cultos e eu não via a hora de ir embora. Era uma coisa assim que me incomodava. Porque eu chegava num lugar e eu percebia que as pessoas me olhavam estranho, reparavam na forma que eu tava vestida e isso me incomodava bastante. E por muito tempo na minha vida eu priorizei 3 coisas: meu trabalho, minha casa e meu relacionamento. Então assim, essas 3 coisas eram pra mim a minha base, era assim tudo que eu amava e o que eu precisava pra viver, digamos assim. E com isso, por muito tempo priorizando, por muito tempo eu vivia só nisso. Era como se eu vivesse numa bolha. Muita coisa foi acontecendo e em setembro de 2018, exatamente no dia que eu gravei o passeio pra Expo Flora, naquele dia eu e o meu ex-marido resolveu que cada um seguiria o seu caminho. Cada um seguiria o seu sonho, enfim, não vem ao caso, o vídeo não é pra isso. Mas eu não sabia que a partir daquele dia a minha vida tomaria totalmente outro rumo. E foi a partir desse dia que tudo começou a mudar. A partir desse dia a minha realidade começou a se tornar outra. Eu tinha minha casa, não era minha casa própria, mas eu pagava aluguel, então era minha. Tinha todas as minhas coisas. Eu priorizava muito meu ex-marido e priorizava muito o meu trabalho. Então assim, tudo era motivo pra eu não ir pra igreja. Por exemplo, eu não vou pra igreja hoje porque vai vir alguém na minha casa. Eu não vou na igreja hoje porque o meu marido não quer ir. Eu não vou na igreja hoje porque o meu trabalho não me deu folga, por exemplo. Então eu sempre tinha uma desculpa pra não ir pra igreja. Aconteceu da gente decidir, né, que a gente terminaria o nosso relacionamento, enfim, tudo acabou. E aí tudo começou a mudar, tudo começou a acontecer assim, uma atrás da outra. Um certo dia, a minha mãe ligou pra Ingrid e, se eu não me engano, ela tem 16 anos. Eu acho que é 16 anos. E minha mãe ligou e perguntou pra ela se ela podia fazer uma oração por mim. E a Ingrid disse que sim, que poderia, e começou a orar. E nessa oração, ela falou que Deus estava prestes a mudar a minha vida. Literalmente. Deus estava preparando pra mim uma casa nova, um emprego novo, um relacionamento novo. Acho que ela disse um casamento novo, algo assim. E de imediato eu falei, capaz mesmo, eu não quero saber de relacionamento, eu não quero saber de um casamento, eu não quero saber de uma vida nova, eu já tenho minha vida. E assim, de imediato, não era o baque não era assim, tipo, eu quero minha vida de volta. Era uma sensação estranha de ter que aceitar tudo o que estava acontecendo. Pra mim era muito confuso. E assim, ela deixou bem claro que seria tudo novo. Aí eu falei, mas, tipo, na hora eu meio que não entendi, porque eu falei, mas eu já tenho tudo isso, eu já tenho um trabalho, eu já tenho, né, uma casa. Tudo bem que o meu relacionamento não deu certo, mas eu não quero, né, tipo, a gente meio que não aceita, assim, de início. E passou um tempo, a gente até tentou, né, retomar o relacionamento, mas por fim acabou que não deu certo. E um certo dia eu fui num culto em Mojimirim, a minha avó insistiu muito que eu fosse, e lá era assim, era um culto de tarde, aqui na minha cidade chama Tarde da Benção. E a minha avó me chamou pra esse culto que começaria às 14 horas.
2 horas da tarde. Então, assim, eu fui. Falei, vó, tá bom, tô aqui na casa da senhora, eu vou. E assim, Deus tocou bastante no meu coração com a palavra que foi pregada aquele dia. E quando chegou no final do culto, já era 7 horas da noite, a minha avó tava fechando a igreja. Aí ela comentou com a irmã da igreja e perguntou se ela não podia fazer uma oração por mim. Aí ela falou, não, claro, eu faço isso. A amiga da minha avó perguntou pra ela, a senhora quer que eu faça alguma oração em específico, né? Tem algum motivo específico? Aí minha avó disse assim, ela tá reclamando de queimação no seio. Aí ela pegou e falou assim, então faz o seguinte, coloca a mão no seio dela que eu vou orar. Aí minha avó colocou a mão assim em cima do meu seio e ela começou a orar. E nisso, ela começou a soltar algumas profecias. Gente, assim, pra quem não acredita, eu peço muito, de coração, que respeite. Então, se você não acredita, se você não aceita esse tipo de informação, eu peço que pelo menos respeite. Eu acho que religião é uma coisa que, se você não tem, você deve respeitar. E nisso ela começou a me falar algumas coisas sobre o meu relacionamento. E assim, eu não vou expor, porque eu acho que é uma coisa pessoal, mas aquilo me tocou muito, muito no coração. E eu fiquei tipo, meu Deus. E assim, algumas coisas que ela disse é que logo eu perderia o meu emprego e que minha vida tava assim, prestes a mudar da água pro vinho. Aí passou alguns dias e isso aconteceu. Eu já tinha perdido o meu relacionamento, eu já tinha perdido a minha casa, porque eu já tinha devolvido, né, a casa e já tinha voltado a morar com a minha mãe. Então, logo eu perdi o emprego. E assim, pra ser sincera, eu não fiquei triste, assim, de ter perdido o emprego. Eu acho que foi bom para ambos os lados, digamos assim. Mas eu fiquei triste pelo fato, tipo, porque eu sei que eu enfrentaria uma dificuldade. Querendo ou não, eu teria que ajudar minha mãe em casa. Se eu não tivesse uma renda fixa, como eu ajudaria? Isso começou a me preocupar. E eu parei pra pensar e eu percebi que tava acontecendo tudo o que tinham profetizado pra mim. Então a minha ficha começou a cair, menos de 3 meses. Então, tipo assim, setembro, outubro, novembro. Quando foi em novembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro, eu já tinha perdido a minha casa, perdido meu esposo, perdido o meu emprego, perdido, assim, tudo que eu priorizava, tudo que pra mim era importante, tudo que pra mim, assim, sempre foi os amores da minha vida, digamos assim, né? Coisas que a gente acha e acredita que não vive sem, eu tinha perdido. Então começou assim a cair muito à tona na minha cabeça, parecia que era o fim do mundo. E eu pensava assim, gente, o que vai ser de mim agora? O que tudo que eu conquistei em tanto tempo, eu perdi tudo assim do dia pra noite. Como que eu vou conviver com isso? E pra mim foi muito difícil, porque eu tava acostumada a viver praticamente sozinha, minha casa era um silêncio. Aí eu tive que voltar pra casa da minha mãe, eu tive que trazer todas as minhas coisas. A maioria das minhas coisas não cabia na casa da minha mãe, eu tive que me desapegar de muitos móveis, tive que vender muita coisa. Tive que trazer minhas 2 cachorrinhas pra casa da minha mãe, e era uma coisa assim que me afetava muito, porque eu criava minhas cachorras dentro de casa, era uma coisa assim que seria diferente. Porque aqui na casa da minha mãe eu não poderia deixá-las dentro de casa, e ela tem outro cachorro, eu saberia que poderia ter um problema com isso. E no começo foi muito difícil, Porque assim, não que eu não aceitava o término do relacionamento, eu acho que isso era uma coisa assim que você aprende com o tempo. Mas o fato de você estar acostumado com uma vida, no caso eu estava acostumada com a minha casa, de ter minha rotina, tudo, e do nada eu tive que voltar a morar com a minha mãe, eu tive que voltar a dividir o quarto com 2 irmãs, então assim, era muito difícil. Minha cachorrinha fazia xixi na casa toda, fazia cocô. A Amora vomitou dentro do guarda-roupa, no meio das cobertas das minhas irmãs. Então assim, foi muito difícil pra mim no começo. E assim, digamos que eu acabei ficando doente por causa de tudo isso, assim, era muita informação na minha cabeça. Eu nem percebia, mas eu não comia e eu não sentia fome, então assim, com tudo isso eu acabei perdendo 9 quilos. E assim, muita gente me mandava mensagem, larga a mão,
você merece ser feliz e tal, fica aí chorando por causa de homem. Só que ninguém entendia que não era o fato de estar chorando por causa de homem, de estar sofrendo por causa de homem, mas era a minha vida. Voltando a dizer, não era que eu não aceitava o final do relacionamento, não é que eu queria a pessoa de volta. Não, eu só queria, tipo, estabilizar a minha vida, colocar a minha cabeça em ordem e, assim, conseguir seguir em frente sem que nada me afetasse, sem que nada me prendesse. Foi um baque, pelo fato de tudo acontecer de uma vez. Foi um baque que, assim, eu fiquei sem chão. Eu não sabia pra onde correr, eu não sabia com quem conversar, porque muitas das pessoas acabavam me entendendo mal e dava conselhos que às vezes, eu não sei, mas quando a gente tá nessa situação, a pessoa quer tanto fazer com que você se desapegue da outra pessoa que acaba dando conselhos desnecessários. Enfim, eu acho que não vem ao caso. O que aconteceu? Teve uma semana que eu tava muito ruim, muito ruim. Eu não tava nem saindo da cama. E a minha mãe chegou em mim e falou assim, olha, Milay, vai vir um pessoal da minha igreja fazer visita aqui em casa. E eu queria muito que você participasse. Aí eu falei, ai mãe, eu não tô muito bem, eu, assim, não tô com ânimo de ficar em pé, não tô muito afim. Aí ela falou assim, mas fica um pouquinho, se você se sentir desconfortável, você deita, você vai pro quarto, né? E assim, essa igreja da minha mãe, a maioria das pessoas da igreja, a maioria não, mas muitas das pessoas, muitos dos membros dessa igreja são parentes da minha mãe. Então assim, eram algumas tias, primas, primos, enfim, que viria aqui na minha casa nesse certo dia. Chegou o horário, veio a minha tia Inês, a minha tia Nelci, o meu primo Sérgio, a esposa dele, ficou. A minha mãe tava fazendo janta, aí minha tia sentou na cadeira aqui do lado, meu primo, enfim. E assim, eu nunca fui de expor meu relacionamento pra ninguém. Tudo que eu vivia, tudo que eu passava, o que acontecia no meu relacionamento, eu nunca fui de expor pra ninguém, nem pra minha mãe, eu não contava pra ninguém. E aquele dia foi um dia que, assim, eu resolvi me abrir. Eu sentei aqui nessa cadeira, exatamente neste lugar, e eu resolvi abrir meu coração. Eu contei tudo o que eu tava sentindo. Contei que algumas coisas me incomodavam em relação ao meu pensamento, ao que eu pensava em relação ao meu emprego, ao que eu pensava em relação a ter perdido minha casa. Assim, aquele dia foi o dia que eu desabei. Eu desabei, assim, de uma forma que parecia que estavam tirando um peso, assim, das minhas costas. Eu não sei explicar. E a minha tia, ela tava encostada exatamente aqui. Ela olhou pra mim e falou assim, Milay, vai chegar um dia que você vai olhar pra mim e vai falar assim, tia, eu tô sentindo uma paz tão grande no coração que eu não sei explicar de onde vem, mas é uma paz que me dá conforto, que me deixa leve, que me deixa feliz, sem ter um motivo específico. E eu olhei pra ela e eu falei assim, ai tia, que Deus te ouça, mas acho que vai demorar, porque a situação que eu tô, né? Ela falou assim, não fala assim, confia em Deus. E aquele dia, assim, eu me senti muito bem. Ela fez uma oração, me entregou algumas palavras, tudo, e eu fui dormir tranquila. Quando foi outro dia, eu acordei, assim, decidida que eu mudaria a minha vida. Eu sou nova, eu posso e tenho capacidade de arrumar um emprego. O fim do meu relacionamento não é o fim do mundo. E eu preciso aprender a conviver com isso. Eu preciso seguir em frente. A partir daquele dia, eu decidi que eu voltaria pra igreja. Eu falei assim, mas que igreja? O que eu faço? Pra onde eu vou? Porque todo lugar que eu ia, eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável. E onde eu trabalhava, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, Daniel, e ele me ajudava muito, assim, ele me dava uns conselhos, assim, que, nossa, eu levo pra vida até hoje. E ele me mandou uma mensagem dizendo que a Bruna, que é uma membro da minha igreja, a Bruninha, que ela tinha feito um convite pra ele, pra ir na live, que é a igreja que eu congrego, vocês já sabem, né? E ele falou pra mim assim, Milay, a Bruninha mandou um convite pra eu ir na igreja, mas como eu trabalho, eu não consigo ir, você comentou comigo que sempre teve vontade de conhecer a igreja deles, por que você não vai? Nossa, eu vou sim, já mandei mensagem pra ela, combinei, falei, não, eu vou. No dia 7,
eu orei muito a Deus antes de ir pra esse culto. Eu falei assim, Deus, eu tenho uma vontade enorme dentro do meu coração de dizimar na igreja. Eu queria muito dizimar. Se lá for o meu lugar, eu quero que o Senhor mostre pra mim que realmente ali vai ser o meu lugar. Que eu vou poder, assim, me entregar totalmente pra igreja, né, digamos, não em si a igreja, mas que eu poderia voltar a congregar, que eu poderia ficar firme novamente. E quando eu cheguei nesse culto, gente, eu não sei te explicar o que eu senti. Eu cheguei na igreja, eu sentei e eu olhei, eu falei assim, esse é o meu lugar. Sabe quando você chega num lugar que parece que te abraça, parece que te recebe assim de uma forma inexplicável? Gente, esse lugar é a minha igreja. Aí eu sentei e a palavra aquele dia tocou muito no meu coração sobre o dízimo. E eu levei aquilo como uma confirmação pra mim. Falei, não, esse é o meu lugar. Eu me senti à vontade, eu gostei daqui, eu gostei do pessoal daqui, então eu vou dizimar nessa igreja, eu quero ficar firme aqui. E a partir desse dia, do dia 7 de dezembro, eu fui dia 7, eu fui dia 8, logo depois teve um evento que se chama Live On, e eu vou deixar algumas fotinhas aparecendo aqui da Live On pra vocês, caso vocês queiram ver. E a partir desses cultos, e Deus vinha falando muito comigo, me chamando pra realmente voltar. Então, com tudo isso, eu senti muito no coração a vontade de batizar. Eu queria muito voltar com tudo, voltar pra ficar. Então, eu conversei com meu pastor, conversei com ele. Eu falei pra ele que eu queria que fosse ainda no ano de 2018. Eu queria começar o ano de 2019 com uma mudança, assim, total da minha vida. Bom, e eu quero dizer assim... E tem vídeo aqui no canal do meu batismo, quem não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição. E assim, o que eu queria deixar bem claro pra vocês é que quando a gente não tem um olhar espiritual em certos fatos que acontecem na vida da gente, a gente acaba se entregando pro inimigo. Digamos que a gente deixa que o inimigo faça a gente de fantoche. Aquele dia, no culto do Cal, também tem vídeo do Cal aqui, onde ele fala que... Ele explica, né, o fato, se Deus existe. E assim, naquele culto, ele chegou em mim e disse que Deus estava tirando de mim um espírito de depressão. Então assim, eu sei que se eu não tivesse procurado por Deus o mais rápido possível, que eu entraria talvez numa depressão profunda, como ali seria o meu lugar, que ali eu encontraria forças pra andar no caminho certo. E assim, antes eu olhava na minha volta, via tudo o que estava acontecendo e eu perguntava pra mim mesma, onde que eu errei? O que que eu fiz de errado? Tudo isso? Será que eu mereço? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu fiz algo de errado? Que tudo isso tem acontecido na minha vida, assim, de uma hora pra outra? Por que que eu tô recebendo tudo isso? Por que que tudo isso tá acontecendo comigo? E eu não entendia, e eu ficava chateada, eu ficava magoada, e eu acabei ficando doente com tudo isso. Só que quando a gente tem Deus, procura preencher o vazio que a gente sente com a presença de Deus, tudo fica mais claro na vida da gente. E comigo foi assim. Quando eu preenchi esse vazio, eu pude entender que tudo isso que estava acontecendo na minha vida era uma segunda chance. Que Deus estava me dando uma segunda chance de eu escrever uma nova história. E por isso eu perdi tudo que eu priorizava, para que eu pudesse entender que Deus tem que ser prioridade na vida da gente. E com tudo isso, eu só pude sentir gratidão. Porque assim, por mais que eu amava a minha vida, por mais que eu me sentia realizada, por mais que eu me sentia feliz, eu não priorizava a pessoa mais importante, que era Deus. Então é óbvio que nunca daria certo, é óbvio que eu levaria por muitos anos, talvez eu viveria, não sei, em algum momento da minha vida, viveria numa ilusão, não sei. Mas assim, Deus, ele preenche o vazio no coração da gente e ele mostra que ele deve ser prioridade na vida da gente. Que quando a gente coloca ele como prioridade,
tudo começa a caminhar certo e, assim, é incrível as coisas que ele faz. E, tipo assim, se vocês quiserem saber o que aconteceu comigo em relação, depois que eu voltei pra igreja, depois que eu comecei a dizimar, aconteceu coisas, assim, incríveis, que se eu falar, ninguém acredita. Então, hoje, eu sinto, assim, uma paz enorme no meu coração. Eu sinto, assim, que eu tô completa e que eu não preciso de mais nada. Então, assim, Deus faz isso com a gente. Muitas das vezes, as pessoas acabam se entregando pra tudo isso, né? Sente o vazio e tenta, de todas as formas, preencher esse vazio, talvez com drogas, com sexo fácil, com, sei lá, relacionamentos. Eu não sei, cada um tem algo que chame a atenção pra preencher esse vazio. Mas, gente, esse vazio é incrivelmente do tamanho de Deus, perfeitamente. Então, assim, nada que você colocar pra preencher esse vazio vai preencher. Sempre vai ser algo temporário. E quando você preenche com Deus, você sente que você não precisa de mais nada. Você se sente fortalecido. Hoje eu consegui recuperar a maior parte do meu peso. E tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu penso em fazer, primeiro eu dobro meu joelho no chão e eu peço permissão pra Deus. E é assim que eu quero levar minha vida pro resto da vida. As pessoas me julgam, muitas pessoas dão risada, tiram sarro, mas assim, eu não me importo. Mas eu acho que assim, quando você escolhe servir a Deus, ser fiel a Ele, ser cristão, você tá vulnerável pro mundo, né? Para as pessoas te apontarem, para as pessoas te julgarem. E assim, eu particularmente não me importo. E eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Sou muito grata a Deus. E eu espero muito, 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 muito que esse vídeo possa ajudar talvez você ou talvez algum amigo, amiga que esteja passando pela mesma situação. Gente, fim de relacionamento não é fácil. Quando você se dedica muito pra uma pessoa, a pessoa se dedica pra você e tudo é lindo e depois acaba, não é fácil. É assim, um baque muito grande pra gente. Só que assim, se você procura algo pra preencher esse vazio, você só vai encontrar em Deus. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo o Instagram e o Facebook. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.